Obrigado. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. E o tema que nós escolhemos refletir nessa manhã, ao nosso modo de ver, é um tema central em nossa jornada, em nossa existência. Entendendo a importância do Evangelho, como entendemos na doutrina espírita, vamos percebendo que ele tem, de fato, um papel central na busca de uma vida mais plena, na busca da felicidade, da paz, que creio seja o anseio principal de todos nós. Aliás, uma das propostas fundamentais do Evangelho, como vai dizer Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, é a proposta de uma vida, não simplesmente vida, mas uma vida abundante. Então Jesus mesmo disse a nós todos, não só aqueles que o ouviam naquele tempo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, o papel do Evangelho, quando adentra o coração, a vida interior de alguém, é expandir essa vida, levando-a a toda a plenitude que ela pode ter. Não simplesmente existir, nem tampouco simplesmente viver, mas viver abundantemente, ou seja, nos conectarmos com o infinito, a grandiosidade, a beleza, a perfeição da criação de nosso Pai. Abrir a nossa alma, expandi-la, a fim de que ela seja capaz de comportar toda a grandiosidade que nos aguarda, que é a nossa destinação. Mas, em geral, a nossa compreensão do que seja essa vida abundante, essa vida aperfeiçoada pelo Evangelho, ela é um pouco distorcida. Em geral, entendemos por uma vida feliz não aquilo que é a perspectiva ou a proposta do Evangelho. Para nós, muitas vezes, uma vida feliz seria uma vida isenta de dificuldades, de lutas, mas uma vida que não se desenvolve, que não se aperfeiçoa, que não nos leva a extrair de nós, seres imortais, com infinitos potenciais, tudo o que nós podemos expressar. Então, se a gente lê o Evangelho de um modo um pouco mais aprofundado, logo vamos percebendo que não seria essa a proposta de Jesus. Quando ele vai falar, por exemplo, da sua paz, ele também diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Como a dizer que, em geral, a paz que a gente busca não é a paz que ele propõe ou promete, que é a paz que a gente busca, em geral, a paz do mundo. Ou seja, uma vida tranquila, uma vida sem muitas lutas, em que tudo vai indo bem, segundo as nossas perspectivas limitadas. Mas Jesus apresenta ou propõe uma outra paz, que é construída mesmo em meio a lutas, em dificuldades, os desafios da vida, mas uma paz duradoura, uma paz indestrutível, porque edificada portas adentro da alma. Então, o nosso intuito aqui nessa manhã é refletir o que é, então, essa vida abundante que promete Jesus e como o Evangelho vai nos ajudando a alcançá-la. E essa reflexão, ela nasceu a partir de uma mensagem que líamos esses dias, nessas obras do Chico, que não são assim tão conhecidas. Temos feito esse esforço de buscar essas obras e temos encontrado verdadeiras pérolas. Essa obra se chama Comandos do Amor, e no capítulo 2 há uma mensagem. Ela é uma obra em que espíritos diversos trazem as suas mensagens, os seus textos, através de Francisco Cândido Xavier. E no capítulo 2 há uma mensagem da benfeitora Sheila, essa benfeitora tão querida, do nosso coração. E a mensagem se intitula justamente Evangelho e Vida. Então ela vai ser o nosso fio condutor na reflexão desta manhã. A gente vai lendo e comentando o que a gente julgar aqui interessante, pertinente. Então ela começa dizendo assim: no mundo de hoje há boa vida e há vida boa. Então ela já vai fazer uma distinção aqui fundamental. Nós estamos buscando boa vida ou vida boa. E a própria ordem aqui do adjetivo já vai dizer muito o que representa cada uma dessas expressões. Então, boa vida seria, como ela vai explicar mais adiante, aquela proposta de relação com a vida em que o nosso bem
o nosso bem-estar vem antes da vida como um todo, da vida dos outros, da vida do mundo, da vida de nós mesmos. Porque muitas vezes, buscando esse bem-estar, esse prazer transitório, nós comprometemos a nossa própria vida. Destruímos-nos a nós mesmos, ao nosso corpo, buscando o bem-estar, a satisfação transitória. Então, a ordem aqui faz toda a diferença. A boa vida é aquela em que o bem-estar pessoal, a satisfação pessoal, é colocada em primeiro lugar, em detrimento, muitas vezes, da vida. Seja nossa, seja do outro, seja do próprio mundo ou da sociedade como um todo. E há o oposto, a vida boa, em que a vida, agora sim, é entendida como um canal, um veículo de expressão do bem, de manifestação do bem em suas múltiplas formas. Tanto o bem para comigo, no cuidado para comigo, no cuidado para com a minha evolução, o bem para com os semelhantes, o bem para com a sociedade, o bem para com o mundo, para com todos. Então, a vida agora é entendida como essa oportunidade, essa dádiva divina a nós conferida, a fim de que possamos expandir o bem. Então, a gente já percebe que há uma divisão clara, que existem dois caminhos principais de aplicação, ou de entendimento, que seja a vida, e essa vida proposta ou apresentada pelo Evangelho. Na boa vida é ainda a incompreensão do que seja essa vida abundante apresentada por Jesus. É ainda aquela marcada pelo interesse pessoal, pelo egoísmo, por tudo mais. E a vida boa é aquela já entendida na perspectiva dessa vida abundante, nessa vida em que o bem transborda, nessa vida em que o bem é a finalidade maior da vida. Pois bem, agora ela vai começar a enumerar, então, algumas das características que diferenciam a boa vida da vida boa, para que cada um de nós, no íntimo do nosso coração, no nosso processo de autoconhecimento, possa se perguntar: o que eu estou buscando? Boa vida ou vida boa? Se eu estiver buscando ainda a boa vida, não terei, de fato, entendido a proposta do Evangelho, da vida abundante. Mas se já estou, de fato, buscando a vida boa, estarei, aos poucos e gradualmente, compreendendo e incorporando o Evangelho em minha vida. E ela começa dizendo assim: boa vida é bem-estar. Vida boa é estar bem. Olha que lindo isso. Olha como que a ordem das palavras faz tanta diferença. Então, boa vida é o bem-estar, a satisfação transitória, essa satisfação que muitas vezes a gente busca desesperadamente, desequilibradamente, que nos traz um prazer, um contentamento momentâneo, mas que logo ali adiante se converte em aflição. Então, buscando o prazer, por exemplo, sensorial, do sexo, seja o que for, eu cometo aí um adultério. Pode gerar ali um prazer momentâneo, mas daqui a pouco aquilo se converte em aflição, arrependimento, angústia existencial. Eu busco o prazer momentâneo, o prazer dos sentidos, das ilusões do mundo e cometo, por exemplo, a corrupção. Aquilo pode gerar uma satisfação, um bem-estar transitório, por alguns anos que seja, mas mais adiante me verei ali às voltas ou em luta com a minha própria consciência. Então, é o bem-estar, é aquela coisa mais imediata, que geralmente está associada a um sofrimento, a uma aflição depois. Já a vida boa, não. Mais do que buscar o bem-estar, satisfação imediata, eu busco estar bem. E estar bem, da perspectiva espiritual, é estar em paz, com a consciência tranquila, edificada no cumprimento do dever, no exercício do bem. Isso é estar bem, muito diferente de bem-estar. A própria expressão, esse bem-estar, traz a ideia de transitoriedade, aquilo que é efêmero. Agora, estar bem nos transmite essa ideia de algo mais duradouro, mais perene. Então, é a diferença entre boa vida e vida boa. E ela prossegue: por isso, temos criaturas de boa vida e criaturas de vida boa. No mundo, nós temos esses dois tipos.
Claro que, sem sombra de dúvidas, a imensa maioria das consciências ainda busca a boa vida. Alguns poucos, relativamente, já despertaram para a busca da vida boa. As primeiras, as da boa vida, servem a si mesmas. As segundas, respiram no auxílio incessante aos outros. Então, aquilo que a gente falou. Na boa vida, o meu interesse, o meu bem-estar é colocado como centro, objetivo primordial. Então, eu sirvo a mim mesmo, me fecho no casulo do egoísmo. Me fecho, muitas vezes, na solidão, mesmo estando em meio à multidão. Por quê? Porque eu não me abri à partilha, à solidariedade. Todo aquele que se fecha à solidariedade acaba encontrando a solidão. Então, a proposta é sermos solidários, para não sermos solitários, como no caso da vida boa. Os que buscam a vida boa respiram no auxílio incessante aos outros, porque entendem a vida como proposta de expansão do bem. Por isso, vida boa. E nisso encontram as alegrias mais profundas, né? A alegria real, ela não vibra solitária numa alma. A alegria real nasce da partilha, daquele que descobriu a alegria de compartilhar, de conectar corações à sua vida, de unir esforços em torno de um ideal nobre, de um ideal superior. A boa vida tem rastros de sombra. A vida boa apresenta marcas de luz. Então é fácil a gente perceber, é um bom exercício para a gente perceber que vida a gente está buscando, é só olhar as pegadas que a gente tem deixado. Se a gente tem deixado por onde passa rastros de sombra, ou seja, se as pessoas que cruzam o nosso caminho saem depois mais pessimistas, mais desesperançadas, com mais revolta, com mais reclamações ainda, as nossas pegadas têm deixado rastros de sombra. No entanto, se por onde passamos, as pessoas que conviveram conosco, que tiveram essa possibilidade de estar conosco, saem desse convívio mais transformadas, mais alegres, mais felizes, mais bem dispostas, é o sinal de que a gente está minimamente construindo uma vida boa. A desordem favorece a boa vida. A ordem garante a vida boa. Porque na lei divina vibra a ordem, a perfeita ordem. Então, quanto mais nos afastamos da ordem, mais nos afastamos de uma vida harmonizada da lei divina. Portanto, mais afastamos-nos de uma vida boa e caindo muitas vezes na boa vida, que é aquela vida bagunçada, que não há ordem, não há disciplina, né? A gente gasta um tempo danado porque não consegue disciplinar os horários, não tem pontualidade, nesses mínimos gestos mesmo, né? A gente compromete a nossa saúde, desordena toda a saúde, porque não cultiva a ordem da higiene, do equilíbrio, do cuidado com o corpo, que dirá com a mente, né, com a alma. Então, a boa vida é marcada pela desordem, a vida boa pela ordem. Palavra enfeitada costuma escorar boa vida. Bom exemplo assegura vida boa. Então, a boa vida é aquela marcada assim por um brilho ilusório, né? A gente reveste a nossa boa vida aí de uma capa de palavras belas, de palavras enfeitadas, mas falta substância. Jesus disse que a árvore não seria conhecida pela beleza da sua copa, pela beleza das flores, nem das folhas. A árvore é conhecida pela substância dos frutos, e fruto é exemplo. Então, se a boa vida é marcada por uma copa, muitas vezes, muito bela, uma propaganda muito atraente, flores muito belas, e flores e folhas magníficas, isso não alimenta as almas. Isso não é, de fato, o que define a nossa condição espiritual, né? Em outro momento, no Evangelho de João também, Jesus vai dizer: nisto é glorificado o Pai, que deis muitos frutos. Ou seja, a maneira de expressarmos que estamos comprometidos realmente com Deus é dando frutos. E frutos é exemplificação. Então, a vida boa é marcada pelos exemplos, muito mais do que pelas palavras. Os exemplos que falam de maneira muito mais eloquente do que as palavras. Preguiça mora na boa vida.
trabalho brilha na vida boa. Então, a boa vida é marcada pelo tédio, pela inércia, né? Aquela aparente tranquilidade, que é a tranquilidade da água parada, mas que esconde no fundo o lodo. Não é essa a tranquilidade proposta por Jesus. A tranquilidade, a paz com Cristo é a do movimento. A gente trabalha, a gente cria, a gente gera, que é a felicidade da fonte de água, do regato, que por onde passa é símbolo de esperança, de recomeço, de vida nova. Então, a preguiça, já nos diria Emmanuel, ou os benfeitores espirituais, é uma usurpação a Deus. Deus nos concede o tempo para que o apliquemos, como lá na parábola dos talentos. Então, cultivarmos a preguiça é, entre aspas, roubarmos da criação. O trabalho é o que define a vida, é o movimento. Tudo na criação vibra em movimento, em constante renovação. Ignorância escurece a boa vida. Educação ilumina a vida boa. A proposta central do Evangelho é a educação, e não há outro caminho de libertação que não passe pela educação. Então, a boa vida permanece presa, escravizada às chagas da ignorância, que nos faz tomar atitudes contrárias à nossa própria paz e à nossa própria felicidade. Os nossos horizontes são muito estreitos. Quem ainda se escraviza na ignorância tem uma visão muito limitada, muito tacanha da vida. Quem, por outro lado, busca a autoeducação, a iluminação interior, pelo estudo, pelo exercício do bem, se educa. E se educando, ilumina a vida, que se torna uma vida boa, uma vida ampla, uma vida vasta. A gente enriquece a nossa vida com novos horizontes, com novos ideais. Egoísmo alimenta a boa vida. Caridade enriquece a vida boa. O egoísmo, portanto, como aprendemos com a questão 917, o Livro dos Espíritos, que é a raiz de todos os males humanos, inclusive dos nossos, individuais, o egoísmo alimenta essa boa vida, que parece boa num primeiro momento, mas que logo vemos se converte numa vida infeliz. Agora, a caridade enriquece a vida boa, porque na criação divina a matemática é outra. Quem tudo quer para si acaba se empobrecendo. Aquele que quer guardar, perde. Agora, na matemática divina, quem doa, quem se abre, ganha mais para seguir doando. É dando que se recebe. É uma lógica inversa. Então, quem mais dá de si, mais recebe do alto para seguir doando. Mais enriquece a sua vida como a vida dos outros. E, por fim, ela diz: indisciplina é o objetivo da boa vida. E disciplina é roteiro da vida boa. Então, indisciplina, ou seja, fazer tudo o que quer, numa falsa ideia do que seja liberdade, fazer tudo o que eu quero, não é ser livre, é ser escravo, é não ser capaz de dizer não para si mesmo, de não fazer determinadas coisas, não é que se é livre, pelo contrário, se é escravo das próprias paixões. Agora, a disciplina é o roteiro da vida boa. A disciplina, como dizia o Chico, não é as grades da prisão. A disciplina é a porta, ou melhor, a chave da porta da prisão. Uma mensagem que eu lia hoje mesmo, de manhã, uma pequena estrofezinha, em que falava isso, né? Em toda parte onde vibre a lei divina, o nome da liberdade, ou a porta da liberdade, tem o nome de disciplina. Então, a disciplina, disciplinar, construir novos hábitos, moderar os nossos apetites, governar as nossas paixões a fim de que elas nos sirvam e não nós a elas, é um caminho para uma vida boa, uma vida feliz, uma vida plena. Então ela traz aqui, mais adiante, alguns exemplos no Evangelho que saíram ou deixaram a boa vida após conhecerem o Cristo para buscarem a vida boa. Madalena, Simão Pedro, o próprio apóstolo Paulo e tantos outros. E mais adiante ela diz assim: todos os que crucificaram Jesus pretendiam guardar-se nas ilusões da boa vida. No entanto, o Senhor preferiu morrer na cruz da extrema renúncia para ensinar-nos o caminho da vida boa. Então, Pedro, quando negou o Cristo, queria guardar a boa vida, mas logo percebeu que não era boa e despertou e foi buscar a vida boa.
E outros exemplos tantos, Madalena, apóstolo Paulo e outros. Como é fácil observar, nas estradas terrestres há muita gente de boa vida e pouca gente de vida boa. Porque a boa vida obscurece a alma e a vida boa mantém a consciência acordada para o desempenho das próprias obrigações. Então, uma é a vida obscurecida, limitada, não a vida abundante. A outra é a vida desperta, consciente dos deveres e, portanto, é disposta a caminhar para a vida abundante. E, por fim, ela conclui: estejamos alertas quanto à posição que escolhemos. Por quanto? Pelo tipo de nossa experiência diária, ou seja, por esses traços, essas características que ela enumerou aqui, sabemos com segurança em que espécie de vida seguimos nós. É a essa vida boa que o Evangelho nos convida e nos orienta a seguir. Meditemos, portanto, cada um de nós, a partir dessas características que ela citou, se ainda estamos estacionados na busca da boa vida ou se já despertamos para a busca com o Evangelho da vida boa.